Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia. Hoje eu quero iniciar esse nosso momento parabenizando a dois casais queridos, os meus irmãos Tarcivaldo e Valdenê e os meus irmãos Naldo e Natalice. Que o Senhor seja o Senhor dos corações, dos matrimônios, e que seja a força, a esperança de cada dia da vida de vocês. Abençoe os seus filhos, a sua casa, e que todos os dias ele seja lembrado por cada um de vocês, porque a cada pulsar do teu sangue, Jesus observa. Quero convidar você que ainda não se inscreveu no canal também a deixar o teu like lá e bora fazer com que a palavra de Deus chegue a outros corações, tá bom? Deus te abençoe e vamos proclamar o Evangelho do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos 12 discípulos. Depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. Disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. E ele respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovens, tu se cingias e ia para onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, sexta-feira, um abençoado, feliz e um dia cheio de conquistas, vitórias e realizações para você. Dia 29 de maio de 2020. Nós estamos aí próximos de concluir o mês de Maria, o mês de maio. E eu espero realmente que você aproveite bastante esse mês, rezando o Santo Terço, se consagrando a Nossa Senhora, porque ela é aquela que nos fortalece nas nossas fraquezas. O Evangelho de hoje nos leva àquela manhã onde Jesus ele aparece pela terceira vez após a sua crucificação. Pedro e os apóstolos, eles tinham passado a noite pescando
no lago do Tiberíades, e durante toda a noite não tinham pegue peixe algum. Estavam cansados, estressados. E quando o avistaram, de longe, João disse: é Jesus. Mas Pedro não acreditou. Mas ouviu uma voz que dizia: lançai a rede para o outro lado. E mesmo cansado, estressado e se sentindo contrariado por ser um grande pescador, e ouvir a orientação de uma pessoa que ele ainda não tinha certeza de quem era. Mas os outros disseram: lança, Pedro, o que tens a perder? E Pedro lançou. Quando Pedro lançou a rede, diz a palavra de Deus que eles tiveram dificuldade para puxar aquela rede e que vieram 153 grandes peixes. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero dizer a você hoje que tudo que está acontecendo na tua vida está sendo observado por Deus. Jesus, ele viu o trabalho, o cansaço e a dedicação dos apóstolos ao passarem toda a noite pescando, ou pelo menos tentando, né? E quando amanheceu, ele veio. Ele disse: joga do outro lado. Talvez Jesus esteja dizendo para você hoje, nessa manhã de sexta-feira: olha para o outro lado. Tira o teu olhar do problema. Tira o teu olhar da tribulação. Olha para o outro lado. Porque eu vou estar lá. Olha para mim. Eu estou aqui. E quando eles saíram do lago, já estava o fogo preparado. E Jesus disse: traz do peixe que tu pegou. E eles comeram, beberam. E só depois Jesus chamou Pedro. Eu acredito que Jesus deve ter olhado para Pedro muito antes daquele momento, antes da eleição. A eleição de Pedro como pai da sua igreja. E olhando para Pedro, Jesus diz: filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus tirou o olhar de Pedro, olhou para o lado, para o céu, para a terra. Voltou o olhar para Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes dos meus pensamentos. Tu sabes do meu coração. Tu sabes que eu te amo. E nessa terceira vez, Jesus sustenta o olhar fixo no olhar de Pedro.
e pergunta: Simão, filho de Jonas, tu me amas? A tristeza chegou ao coração de Pedro. Refletiu nos seus olhos e a sua boca pronunciou: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhes: apacenta as minhas ovelhas. Observem que tudo aconteceu de acordo com a vontade de Deus em Jesus. Quando eles passaram a noite só, com as suas próprias habilidades. Mas eles estavam lá, lutando, batalhando, persistindo. E Jesus o orientou, e grande foi a sua honra. Pegaram 153 grandes peixes. Porque Pedro, fortalecido pelo seu grupo, que disse: o que tens a perder? Joga a rede. E Jesus ele pergunta a Pedro 3 vezes, a fim de que nunca e jamais ele esquecesse daquele momento. Durante aquele breve momento do questionamento de Deus a Pedro, Pedro fez uma grande jornada na sua vida. Ele lembrou de tudo que viveu, ele lembrou da negação, ele lembrou das dores, ele lembrou que ele duvidou que Jesus era Jesus, que era o Filho de Deus. Por isso a tristeza, porque no coração dele, ele esperava que Jesus jogasse na cara dele as suas falhas, as suas misérias, as suas quedas. Mas não. Jesus mostrou confiança. Jesus está dizendo para você hoje: eu acredito em você, eu te dei uma missão. Não é à toa que você respira. Eu te dei uma missão na tua vida. Jesus diz a Pedro: quando eras moço, te cingias, te arrumava, ia para onde queria. Mas chegará o dia que erguerás os braços, te cingirão e te levarão para onde não queres ir. Jesus falava da morte de Pedro. E a última frase desse evangelho de hoje, ela nos fala muito. Primeiro porque Jesus nos ensinou um amor diferente. Jesus provou, ensinou que o amor verdadeiro dói, deixa marcas. Você que é casado, você ama a sua esposa? Quantas vezes você renunciou àquilo que seria agradável a você, te causaria prazer? Você ama seu filho. Talvez você já tenha deixado de comer para alimentar o teu filho. E isso é amor. Um amor decisão.
Foi esse o amor de Jesus, o amor de Deus, por mim e por você. Jesus diz o seguinte, na última frase desse evangelho: segue-me, Pedro, segue-me, venha após mim. E na palavra diz que quando Jesus saiu com Pedro, o discípulo amado o seguia. João foi atrás de Jesus e de Pedro. E Pedro disse: e este? Vem conosco. E Jesus olhou para Pedro e disse: o que te importa se quero que ele fique? Segue-me tu. Foi a Pedro que foi confiada a missão. Foi Pedro que morreu crucificado, de cabeça para baixo, pois não se achava digno de ser crucificado como seu Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia de hoje, peçamos a Deus a graça de aprender a amar, que o nosso amor supere as nossas emoções, as nossas vaidades, nossos caprichos, porque esse amor não edifica, não nos forma, não nos faz crescer. Eu desejo a você que hoje, no teu coração, essa semente que foi plantada, ela possa germinar. E a tua esposa, o teu esposo, os teus filhos, os teus pais, possam a partir de hoje ver nos teus atos, nas tuas renúncias, o amor de Jesus. Deus te abençoe.